Esse é o quadro Léo Imamura Responde, em época de isolamento social, e hoje falarei sobre os 4 aspectos de abordagem Kung Fu para o ensino formal. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero atualizar você sobre a nossa primeira jornada Kung Fu. Se você quer se preparar para os desafios da vida, mas sente que algo ainda falta, que você não sabe exatamente o que é, então o que nós preparamos pode ser para você. Você está prestes a iniciar uma jornada que poderá te preparar para lidar com um mundo que não para de mudar numa velocidade nunca antes vista. Com um detalhe muito importante: teremos uma grande chance de êxito. Isso porque estamos vivendo um momento extremamente oportuno para essa transformação e gostaria de convidá-lo para participar de um evento online muito especial, onde irei compartilhar minha experiência no cultivo permanente da inteligência estratégica em momentos de crise. Essa jornada será realizada de 20 a 25 de agosto de 2020 e será 100% online. O que significa isso? Isso significa que para você participar, você precisa apenas de um computador ou um smartphone com conexão de internet. No dia 26 de agosto, teremos uma live especial com uma grande surpresa para todos vocês, mas somente para aqueles que participaram da nossa primeira jornada Kung Fu. Mais um detalhe importante: esta jornada será 100% gratuita e ficará disponível somente uma semana, e não perca esta oportunidade única de participar. A pergunta de hoje é de Breno Silva. Boa tarde, mestre Léo. Na sua última live sobre o patriarca Muyat, você comentou sobre o método de ensino Sanfat. Hoje, o senhor retomou o tema do ensino. Sou professor de história e gostaria de saber se seria possível aplicar esse método a uma sala de aula convencional. Como seria o Kung Fu na sala de aula? Muito obrigado. Bom, Breno, eu queria aqui remeter àqueles 4 fatores que o patriarca Muyat sempre nos orientava para que nós pudéssemos ter uma performance dentro da abordagem Kung Fu. Aliás, se você quiser saber mais sobre esses 4 fatores, eu estarei discorrendo nesse assunto na nossa primeira jornada Kung Fu. E esses 4 fatores, eles são muito importantes. Por quê? Porque não é fácil até você conhecê-los, mas como aplicá-los é esse que é o grande desafio. Mas eu vou começar falando no seu caso específico, você que é um professor de história. Aliás, eu gostaria de ter sido professor de história, porque adoro história. Por quê? Porque a história não só nos ensina sobre o passado, mas também nos ensina sobre o futuro. E esse é um ponto muito interessante. Quer dizer, quando você está numa sala de aula, e acredito eu que você tem várias turmas, a primeira coisa é identificar quem é essa turma, ou seja, os alunos. Por quê? Porque cada turma tem uma preferência. Para ser muito sincero com você, Breno, cada aluno tem a sua preferência. Então aqui vai o primeiro passo. Aqui vai a primeira abordagem importante, do primeiro aspecto. É você saber para quem você está direcionando a sua aula. Então esse aluno ou esse grupo de alunos, eles normalmente têm um perfil. Eles normalmente têm uma característica, têm algum tipo de interesse. E é interessante você saber qual é esse interesse. É interessante você saber para quem você está dirigindo a palavra durante a sua aula. Por quê? Porque você conhecer o seu adversário é fundamental para a sua vitória. A sua vitória qual que é? A sua vitória é transmitir não só o conteúdo, mas transmitir uma mensagem de vida para esses alunos, através da história. E os seus alunos? Qual que é a vitória ou qual seria a vitória deles na sua aula? Seria
aprender algo que eles podem utilizar na vida através da história, ou seja, da sua aula. Então, através disso, ou seja, do seu conhecimento, eles poderão ter uma abordagem Kung Fu, ou seja, aprender história para a vida, não somente para tirar uma boa nota na prova. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Como que essa matéria história pode ajudar essas pessoas? Então, aí vem a abordagem que você tem que dar para a sua matéria. História é uma matéria muito simples de dar diferentes abordagens. Seria mais desafiador se fosse matemática, ou seja, as chamadas matérias de exatas, ainda que elas também possam ter várias abordagens, lembrando que matemática é filosofia. Então, é interessante percebermos como que a matemática está no nosso dia a dia e como ela serve para a vida, e muitas vezes nós ignoramos isso. Mas vamos voltar para a história, já que você é professor de história. E nesse caso, o que é interessante? É como que você irá abordar essa matéria ou determinado tema da sua matéria para aquele público, para aqueles alunos, para que eles desenvolvam interesse. Então, quando você faz isso, traz isso para uma situação atual, associa com eventos que estão acontecendo hoje, isso torna extremamente interessante. E, além do mais, esse ponto que nós temos de segundo aspecto, que é justamente como que você usa a matéria como um dispositivo estratégico. Aí cabe também o seu conhecimento. Por quê? Porque você estudou bastante para saber da história dentro de diferentes ângulos, sob diferentes autores. E com isso você pode trazer uma visão rica para que os seus alunos possam enxergar a mesma história sob diferentes narrativas. E aí entra o terceiro aspecto, que é a abordagem. Como que você vai abordar a história? Quando você fala que no dia 22 de abril de 1500 o Brasil foi descoberto, isso é uma narrativa de quem? Dos portugueses, dos europeus, que estavam na época dos descobrimentos, para que eles pudessem converter esses locais em colônia e assim explorá-los, visto que o caminho das Índias estava obstruído, que é a época das grandes navegações? Ou dentro de uma narrativa indígena, o que aconteceu no dia 22 de abril? Foi o dia que o Brasil foi invadido pelos portugueses? Então observe que é muito interessante nós darmos diferentes perspectivas para os nossos alunos, para nós sabermos, os nossos alunos estarem melhor preparados para as fake news, para identificar o que é fake e o que não é, visto que há diferentes narrativas, assim como há hoje também, e que cada um defende uma narrativa diferente. E aqui cabe você, como um professor, abrir a cabeça dessas pessoas, porque dentro da abordagem Kung Fu, isso irá ajudá-los a como pensar os eventos históricos, como pensar aquilo que ele está vivendo e entender que nós estamos vivendo a história. E aqui entra então o quarto aspecto, que é o aspecto da prova. É claro que a prova é algo necessário, está no estatuto da escola, eu preciso ministrar uma prova, mas respeitar o aprendizado de cada um, ministrar uma prova que permita com que cada um possa abordar de maneira única o determinado tema da sua aula, traz para o aluno uma outra perspectiva, traz para o aluno algo que vai além de um contexto conteudista, onde ele tem que saber data, local e nome de personagem. Então, isso tudo é o que nós podemos abordar dentro de uma perspectiva Kung Fu para um professor como você, que não foi escolhido pelos seus alunos. Isso é muito importante você ter clareza. Quando você entra numa sala de aula no primeiro dia, os primeiros 20 minutos são fundamentais para que você
possa, com isso, ganhar a simpatia, a relação humana dos seus alunos. Que isso vai durar pelo menos durante o ano todo, que tem que ser cultivado. Um professor de escola, ele tem que ter ciência disso, tem que ter ciência de que ele não foi escolhido pelos seus alunos. O meu mestre Muyat sempre colocava isso para mim e isso me ajudou demais, Breno, quando eu comecei a ministrar aulas. Eu, como você sabe, a minha formação, eu fiz educação física e com isso tive a oportunidade de trabalhar com o tema em vários aspectos, inclusive introduzindo a disciplina artes marciais na universidade. Tive a honra de ser, durante os 8 anos que estive na universidade ministrando aulas, ser eleito como paraninfo das turmas em função desse tipo de aconselhamento que o patriarca Muyat me deu. E com isso, então, eu pude exercer a abordagem Kung Fu dentro do ensino formal. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se ainda você não o fez. Quero agradecer Breno Silva por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.